Olá pessoal, eu sou o Lucas Maciel, advogado e professor, e esse é o canal em que a gente conversa sobre vários assuntos jurídicos da atualidade, em que a gente pode compartilhar algumas informações. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um tema bastante interessante para esse final de ano, que é exatamente algo que vai ser discutido muito em 2021, que é a reforma tributária. Mas antes da gente falar do vídeo de hoje, aproveita esse momento para você já se inscrever no canal se você ainda não fez, dê uma curtida em todos os vídeos que você já assistiu e nesse também que você vai assistir agora, e ativa o sininho para você receber as notificações dos novos vídeos que nós vamos publicar. Pode rodar a vinheta, João. Pessoal, então como nós antecipamos, nós vamos falar hoje sobre reforma tributária. Obviamente que não vamos falar sobre todos os pontos da reforma tributária, porque são muitos pontos, mas nós vamos pelo menos introduzir algumas questões para que você possa saber o que está acontecendo hoje com relação a esse tema reforma tributária. É óbvio que nós temos que entender que há uma unanimidade em todos os setores do Brasil, seja dos empresários, seja dos políticos, seja de qualquer um de nós temos aí claro que nós precisamos fazer uma reforma. As pessoas já não estão mais satisfeitas com o regime que nós temos hoje e é um clamor nacional de que precisamos fazer uma reforma tributária. O problema é que a unanimidade para por aí. A partir do momento em que nós vamos conversar sobre o que deve ser alterado, cada setor pensa numa situação específica, o que faz com que a reforma seja realmente uma questão bem complexa no nosso país. Só para você ter uma ideia, hoje nós temos alguns projetos tramitando no Congresso Nacional de reforma tributária. Vamos destacar aqui os principais. Nós temos duas emendas à Constituição como propostas. Nós temos a proposta de emenda constitucional número 45, que está na Câmara, e a número 110, que está no Senado, que basicamente tentam de alguma forma aí unificar alguns tributos que nós temos para que nós tenhamos a criação de um imposto de valor agregado, que está sendo chamado de IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Essa sigla, então, ela seria a junção de vários tributos. De acordo com cada proposta, nós temos um número determinado de tributos englobados, fazendo com que haja uma simplificação da arrecadação tributária, uma diminuição nas obrigações acessórias e uma melhoria na questão da taxa de conformidade que nós temos no Brasil. Obviamente que essas propostas aí ainda estão sendo discutidas, há muitas críticas com relação a alguns pontos dessas propostas, um medo instalado de que vai haver um aumento da carga tributária, ou seja, alguns pontos que ainda não estão muito claros. Ainda há uma grande discussão no Congresso Nacional, a iniciativa privada, os empresários, todo mundo querendo discutir, e também os estados e municípios que de alguma forma seriam afetados. O grande ponto dessa reforma, ou dessas propostas de reforma, exatamente no sentido de tentar diminuir toda essa burocracia que nós temos no Brasil com relação aos tributos e também tentar adequar o Brasil ao resto do mundo que já vem utilizando o imposto de valor agregado. Aqui mesmo na nossa zona do Mercosul, a maioria dos países aqui já adota o sistema do imposto de valor agregado. O grande diferencial é que o Brasil é um país muito grande, com todas as suas particularidades, o que sem dúvida dificulta muito a utilização desses mecanismos, mas há esses projetos que estão encaminhados. Inclusive, notícia de hoje é que o relator de uma das PECs disse que ainda em 2020 vão tentar discutir e tentar aprovar, ainda que em primeira votação da Câmara dos Deputados. Bem, mas um outro ponto que eu também gostaria de comentar com vocês é um novo projeto que está sendo apresentado pelo nosso governo federal, que é uma proposta de lei, a 3887/2020, que é uma tentativa do governo federal de não ter que criar uma mudança na Constituição Federal, mas sim apenas modificar algumas questões de lei, o que seria uma proposta menos invasiva na Constituição Federal, mais fácil, entre aspas, de ser aprovado pelo Congresso Nacional, exatamente porque o governo federal pretende fatiar a reforma tributária em vários mini projetos. A primeira delas seria a questão da criação de uma nova contribuição social, que é a CBS, Contribuição Social sobre Bens e Serviços. Essa CBS teria o intuito de unificar PIS e COFINS, fazendo com que nós tenhamos aí uma menor
discussão com relação a essas contribuições, que sem dúvida são altamente judicializadas no Brasil, e também dar novos rumos na forma de cobrar a CBS. Então seria uma alíquota única de 12%, ela incidiria sobre o valor agregado também, portanto ela seria não cumulativa, o que também já recebe muitas críticas de vários setores da economia. Exatamente porque quando você cria uma alíquota única, você já acaba criando algumas discussões com relação à capacidade contributiva, ao princípio da isonomia, o que recebeu várias críticas. Ainda é só um projeto, está em discussão no Congresso, vamos aguardar os próximos passos, mas o fato é que alguns pontos já geram um pouco de discussão. Um deles que a gente pode pincelar aqui é com relação à tributação dos livros periódicos, né? Nós sabemos que há uma regra de imunidade sobre livros no Brasil, nós já comentamos em vídeos anteriores sobre isso, só que não há essa imunidade para contribuições sociais, essa imunidade é só para impostos. O que nós temos hoje no Brasil é uma regra de isenção das contribuições previdenciárias, contribuições sociais sobre livros, o que essa proposta acabaria com essa isenção. Sem dúvida, o preço do livro aumentaria, mas a proposta ela é tendente a acabar com todas as isenções, todas as regras que de alguma forma desoneram o pagamento da contribuição previdenciária, e com isso nós teríamos um aumento na carga tributária de algumas atividades em alguns setores, como por exemplo prestação de serviço. Nós não temos ainda um prognóstico de quando essa proposta vai ser discutida no Congresso, ela ainda está passando pelas organizações internas da Câmara, Constituição e Justiça, etc. E talvez em 2021 nós avançaremos nas discussões com relação à CBS. É importante que todos estejam cientes disso, porque vai interferir na vida de todos, seja você pessoa física ou pessoa jurídica, mas o fato é que essa proposta está em discussão. Portanto, nós temos várias propostas andando concomitantemente. Não dá para saber ainda qual delas vai realmente vingar. É certo que há tempos o Brasil estuda mudanças no regime tributário, no sistema tributário nacional, o que não é tão simples, tendo em vista que o Brasil é um gigante, né? Então tudo que vai acontecer no Brasil gera toda essa repercussão, porque de fato algumas categorias serão mais prejudicadas do que outras, não tem como fazer isso, né? A gente sempre fala que não dá para fazer um omelete sem quebrar os ovos, então nós realmente vamos ter que aguardar os próximos passos. Então, se você quer saber mais alguma coisa sobre as propostas de reforma tributária, fique à vontade. Pode deixar os seus comentários aqui embaixo, pode mandar as suas sugestões de novos vídeos. Se você quiser saber sobre algum aspecto específico da reforma tributária também, fique à vontade. A gente tenta esclarecer no que for possível. Agradeço a atenção de todos e até a próxima.